Para nós estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo, é muito importante que vivamos em comunidade. Ou seja, frequentar a igreja contribui para o refinamento do nosso caráter. Eu vou ler um texto e mostrar isso para você, porque eu sei que existem muitos irmãos que, por alguma decepção com algum pastor ou com algum irmão da igreja, acabaram ficando, como dizem alguns, desigrejados. E eles acabam defendendo a ideia de que podemos adorar a Deus em qualquer lugar e que não é necessário ir à igreja. Esses irmãos, em parte estão certos e em parte estão errados. Em parte estão certos porque realmente nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, onde estivermos. Qualquer lugar lícito. Agora, eles estão errados porque o fato de eu poder adorar a Deus em qualquer lugar, porque Deus quer que eu o adore em espírito e em verdade, como diz João 4, 23 e 24, não significa que Deus não tenha um lugar especial para adoração. Repito, o fato de eu adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar não significa que eu não tenha de adorar a Deus num lugar específico e especial de adoração. Veja, por exemplo, o santuário. Nos dias do Antigo Testamento, as pessoas deveriam adorar a Deus onde estivessem, mas tinha um lugar especial para isso. No Novo Testamento, as pessoas poderiam também adorar a Deus onde quisessem, mas tinha um lugar especial para isso, que era a sinagoga. Depois, casas, se reuniam também nas casas e não deixavam de se reunir nas sinagogas. E por que, querido, que é importante fazer parte de uma igreja? Veja, eu não estou dizendo para você fazer parte de qualquer igreja. O nome igreja não significa necessariamente que esta denominação esteja de acordo com a Bíblia. O que eu estou dizendo para você é que você precisa, com a ajuda do Espírito Santo e através do estudo da Bíblia, descobrir por você mesmo, com a ajuda do Espírito, qual igreja frequentar. Mas você não pode ficar sem ter uma vida em comunidade religiosa. Porque através da vida em comunidade religiosa, Deus também refina o nosso caráter para a volta de Cristo. E quando você se torna um desigrejado, você está deixando de lado uma ferramenta poderosa do Espírito para transformar você. E nós temos uma natureza tão depravada que nós não podemos deixar de lado nenhuma ferramenta, queridos, para não corrermos riscos de perdermos a salvação. Me acompanhe aqui na leitura de Efésios 4, 11 a 16, para você entender melhor o que eu quero dizer. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você percebe? Deus deu dons espirituais para o seu povo. Agora, com qual objetivo? Olha aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa forte. Os dons espirituais têm o propósito de aperfeiçoar você e aqueles que estiverem ao seu redor e desfrutarem do seu dom espiritual. Então você percebe? É fundamental viver em comunidade para você ser influenciado pelos dons espirituais dos seus irmãos na fé e para você influenciar os seus irmãos na fé com seus dons espirituais. E isto vai criar o quê? Um aperfeiçoamento do caráter de ambos e um preparo para a evangelização. A palavra aperfeiçoamento
ela vem do grego katartismos. E o que ela significa? Ela significa uma adaptação, de acordo com Strong, um léxico, um dicionário especializado. Significa uma adaptação, preparação, treinamento, aperfeiçoamento, tornar completamente qualificado para o serviço. E isto é possível quando você está num corpo de crentes, num grupo de crentes. E aí o verso 13 continua, dizendo que essa edificação e aperfeiçoamento, por meio do exercício dos dons espirituais na igreja, ela tem que existir, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós não chegamos ainda à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Isso significa que até o fim dos tempos, os dons espirituais são válidos e importantes para o aperfeiçoamento do caráter daquele que possui o dom e para o aperfeiçoamento do caráter daquele que é beneficiado e influenciado pelo seu dom. É por isso que em Hebreus 10, 25, Paulo diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E ele continua dizendo, que quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, mais importante é vivermos em comunidade, vivermos como igreja. E qual será o resultado, queridos, de nós chegarmos à perfeita unidade e do pleno conhecimento de Cristo, a perfeita varonilidade, ou seja, a transformação? Qual será o resultado disso para a preservação da nossa fé? O verso 14 de Efésios 4 explica. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja, fazer parte da igreja, que de acordo com 1 Coríntios 12 é o corpo espiritual de Cristo e Cristo é o cabeça, vai nos capacitar a não sermos como meninos, ou seja, a não sermos imaturos, ao ponto de sermos agitados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrina. Você percebe que há pessoas imaturas na fé? Quando surge uma doutrina nova, entre aspas, elas vão atrás. Aí surge uma outra, elas vão atrás também. Surge uma outra, elas também vão atrás. São meninos, são pessoas imaturas, que são agitadas por todo o vento de doutrina. Se exercitassem em comunidade religiosa os seus dons espirituais, estariam fortalecidas contra essas falsas doutrinas. Então você percebe, fazer parte do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, do qual Cristo é o cabeça, exercer os seus dons espirituais na igreja e fora dela, vai aperfeiçoar o seu caráter, o caráter dos seus irmãos, fortalecer você contra as falsas doutrinas e preparar você para a segunda vinda de Jesus. E é isso que eu desejo para você. Que Deus abençoe você ricamente. Que você e eu desenvolvamos essas qualidades de caráter daqueles que estarão se preparando para a volta de Jesus. E eu lhe peço, não saia deste vídeo, não saia do meu canal sem se inscrever, se você não for inscrito, e sem ativar o sininho das notificações, se você ainda não ativou. É muito importante isso. Porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, já que eu fiz esse estudo com muito carinho para ajudar você, faça algo por mim também, tá?
curta, se inscreva, compartilhe. Isso será muito, muito importante para o trabalho, né, que eu pretendo fazer, que é levar este conteúdo para o maior número possível de pessoas. Você estará sendo o meu parceiro, a minha parceira evangelística, ao você se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo. E um último recado, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser fazer parte do meu clube do livro. Eu criei um clube do livro em que eu vou ler um livro por mês com os meus alunos, vou dar uma aula sobre aquele livro e vou dar dicas de leitura para que você aprenda a extrair o melhor que há num livro e aplicá-lo para a sua vida. E eu vou usar uma metodologia, o chamado ciclo de Kolbe, que era um pedagogo. No ciclo de Kolbe, há uma estratégia, há uma metodologia para adultos aprenderem. E eu vou utilizar essa metodologia. Então, se você quiser fazer parte deste clube do livro, que é um clube de conhecimento, eu convido você a acessar o link, conhecer sobre o clube do livro, né? E depois das horas do sábado, tá? Não durante as horas do sábado, depois das horas do sábado, você se inscreve. Vai ser uma honra para mim ter você neste grupo seleto de alunos que querem desenvolver o hábito da leitura ou aperfeiçoar o hábito que já tem. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.